ganhar o campeonato também é sensacional. Tipo, até emociona, porque eu converso com meus amigos palmeirenses, santistas, eu falo, cara, o que vocês estão vivendo é único. Sejam bem-vindos, pessoal, mais um quadro novo aqui no canal e dessa vez uma semana decisiva, né, de Libertadores, de final de Libertadores, uma final brasileira que o São Paulo aqui já vivenciou 2 vezes, ganhou em uma, perdeu em outra e o tema de hoje é o título da Libertadores de 2005, a minha Libertadores de Murilo Esteves. Se apresente, por favor, Murilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Murilo Esteves, sou formado em jornalismo, mas hoje eu sou bancário e apaixonado pelo São Paulo, muito apaixonado pelo São Paulo. Eu era muito novo em 2005, mas eu vivi aquela experiência, vivi 100%, porque meu avô é um São Paulino fanático, meu pai é um São Paulino fanático. Então, foi muito, me recordo muito daquela época. E ali, Murilo, assim, em 2005, poxa, já faz mais de 15 anos, né, que aconteceu aquela edição, uma edição, assim, fantástica para o São Paulo, que foi campeão paulista. Exato. Depois fez história ganhando lá o Mundial de Clubes do Liverpool. O que o Murilo Esteves lembra lá de 15 anos atrás, assim, tem algum jogo específico que você lembra com carinho, assim, que você fala, poxa, esse jogo eu lembro que eu tava com meu pai, com meu avô, que eu tava com amigos? Então, uma coisa interessante é, antes da Libertadores 2005, no início do ano, quando o São Paulo estava jogando Paulista, na estreia do Falcão contra o Ituano, eu consegui no vestiário tirar foto com todos os jogadores. Então, meu ano já começou perfeito, meu ano de 2005, então eu pude tirar foto com todos os jogadores de São Paulo, conheci o Rogério Ceni, o Leão, que era o técnico na época, Marcelo Portugal Gouveia, que era o nosso presidente, grande Marcelo Portugal Gouveia, responsável por maioria dos nossos títulos daquele ano e dos anos seguintes. E a experiência da Libertadores foi incrível. Foi incrível, que fazia anos que o São Paulo não conquistava um título, né? Fazia alguns anos que o São Paulo não conquistava um título e a campanha do São Paulo na Libertadores foi impressionante, né? Na fase de grupos não perdeu nenhum jogo, passou invicto, né? Se não me engano, com 12 pontos em primeiro colocado. E aí nas oitavas de final pegou o Palmeiras, né? Um rival, já um clássico logo nas oitavas, ganhamos os 2 jogos. O Tigres do México nas quartas, aí o River Plate, e aí teve a final entre São Paulo e Atlético Paranaense, aquela final que foi maravilhosa, né? O futebol tem muito dos bastidores, o São Paulo usou isso muito a favor, ele conseguiu tirar o jogo da Arena da Baixada e trouxe pro Beira-Rio, né? Lá no Sul. E aí o São Paulo jogou em campo neutro, se aproveitou, né? Conseguiu empatar com o Atlético Paranaense no primeiro jogo. E o segundo jogo foi no Morumbi e massacramos eles, né? Foi 4-0 pro São Paulo. O São Paulo deu um baile neles. E o time do São Paulo também era incrível, né? Se pegar a formação completa, era Rogério Ceni, a base, né? Porque tinha muitas trocas. Mas era Rogério Ceni, Cicinho, Lugano, Fabão, Júnior. Famoso 3 zagueiros. Famoso 3 zagueiros, exato. Era Lugano, Fabão, aí entrava o Alex ou o Ed Carlos. E aí o Júnior, né, não era bem lateral, né, eles eram mais ala, eles apoiavam muito o ataque. Aí o meio-campo com Mineiro e Josué, que era absurdo, 2 volantes monstruosos. Nosso meio-campo, Danilo, baita jogador. Eu, diferente dos demais São Paulinos, não tenho raiva nenhuma de ter jogado num rival, porque o que ele fez por nós está na história, ponto final. Não se discute, entendeu? E aí o ataque era mais absurdo ainda, né? Começou com Grafite e Luizão. Mais pra frente, no mata-mata, veio o Amoroso. Com a saída do Grafite veio o Amoroso. E aí formou aquele ataque Amoroso Luizão. O Diego Tardelli também era o nosso banco de luxo. Ele entrava no jogo e fazia os gols dele. O Rogério Ceni numa fase espetacular. Ele fez 5 gols, foi artilheiro do São Paulo, empatado com o Luizão, com 5 gols também. Então, cara, foi uma Libertadores fantástica. O São Paulo realmente... E é interessante porque o São Paulo trocou de técnico no meio da competição, né? Hoje em dia isso é motivo para já perder o controle do elenco, né? O Leão foi pro Japão, né? E o Paulo Autuori vem no lugar dele. Então, se eu não me engano, acho que faltando 2 jogos da fase de grupos, o Paulo Autuori assumiu o São Paulo. O Milton Cruz assumiu o São Paulo durante uma partida e na próxima partida o Autuori já assumiu.
Então é legal quando os jogadores compram a ideia do clube, do técnico, tem a sintonia com a torcida, não tem troca de técnico, não tem nada que afete no campo. Então foi uma Libertadores fantástica. Eu tinha 11 anos, era novo, mas é muito fresco na minha memória. Eu costumo até pegar o DVD aqui para você ver. Costumo assistir os DVDs, vejo lances. Foi uma época muito, muito boa. Foi onde eu peguei aquela sequência de 3, 4 anos do São Paulo, né, ganhando num ano em 2005 o Paulista, Libertadores e o Mundial, e os próximos 3 anos seguintes com o Maurício Ramalho, os 3 brasileiros seguintes. Então foi uma época muito, muito boa do São Paulo, então tá muito fresco na minha memória tudo que eu vivi como São Paulino naqueles 4 anos. Feitos inéditos do São Paulo ali naquele período entre 2005 e 2008. Exato. Vinha jogador, mas a base era mantida e principalmente a defesa, né? A defesa eu acho que era o principal. Sim. E jogar com 3 zagueiros hoje é raro, né? Exatamente. Jogar com 3 zagueiros hoje é o padrãozinho, né? Os 4 atrás, 2 laterais e 2 zagueiros é o padrão hoje do futebol, né? E na época, 3 zagueiros era... Você pensa, é um time que joga muito atrás, mas não era um time completamente defensivo. Tinha 2 alas apoiando, um ataque absurdo do Danilo. E eu esqueci de falar, o reserva do Danilo era o Souza, que viria a ser o nosso 10 no ano seguinte e ganhar 2 brasileiros seguidos. Então, a gente tinha um elenco. Esse aí gastou um pouco. Inclusive, né, eu lembrei que você tá falando aí do elenco do São Paulo que jogou, os titulares e alguns reservas. O Falcão, inclusive, entrou em campo nessa Ele Copa... tem o título da Libertadores pelo São Paulo. Ele tem o título da Libertadores. É o maior jogador do mundo futsal e também já tem título pelo futebol de campo. Exato. E Murilo, você falou dessa Libertadores também, listou aí o time titular, falou dos grandes jogadores, mas tem um aí que realmente foi artilheiro, porque um goleiro ser artilheiro de um time é uma coisa inimaginável, né? Hoje você tem um exemplo, eu lembro vagamente aqui no Brasil do Jean, que passou pelo São Paulo, jogando no Atlético Goianiense. Sim. Como o Rogério Ceni não teve igual na conquista de 2005, e eu queria que você acrescentasse, porque São Paulo e Palmeiras na Libertadores é sinônimo de vitória do São Paulo e 2 vitórias do São Paulo, tanto fora e dentro de casa. Sim, inclusive em casa no Morumbi, gol do Rogério Ceni de pênalti, né? Aquele confronto que pelo menos por um minuto ali o mundo inteiro olha, porque são 2 goleiros gigantes, né? O Rogério Ceni batendo pênalti, o Marcos no gol, que são 2 goleiros que estão eternizados, tanto na história do Palmeiras quanto na história do São Paulo. Então, feito impressionante. Eu até conversando com meu pai, eu falo, né? O Rogério Ceni era absurdo, porque quando tinha falta no bico da área, inclusive a Luiz Chulapa, que veio depois no final, né, veio inclusive do Atlético Paranaense para o São Paulo, ele falava, né, quando recebia a bola no bico da área, ele ia simular uma falta. Ele sabia que o patrão, né, ele chamava de patrão, sabia que o Rogério Ceni vinha. E na época a gente usava câmera, né, não tinha celular, então a gente levava a câmera para o estádio e a gente sabia, quando o Rogério Ceni saía da área para atravessar o campo, era meio gol. Era muito difícil ele errar uma falta, ele errar um pênalti. O cara é diferente. E eu entendo que muitos não gostem dele, né, porque são rivais, é natural que não goste dele, mas o torcedor São Paulino é o maior ídolo da história, eu acho. Junto com o Raí, ou até um pouquinho mais, ele é muito ídolo de São Paulo, porque ele nunca fugiu da responsabilidade, né? E esse ano, eu acho que é o ano que colocou o Rogério no topo do São Paulo como ídolo, como capitão. Então, ele foi importantíssimo. Não, tanto os gols quanto as defesas também que ele fez na Libertadores e depois no Mundial, né? Porque afinal, o time europeu, obviamente, parece que ataca mais, que consegue chegar mais fácil ao gol, mas tem várias defesas do Rogério Ceni. E sempre frisam, exato, aquela que ele buscou lá em cima a bola, mas ele teve muitas outras defesas no jogo, né? Ele foi importantíssimo, tanto que ele foi considerado o melhor em campo, né? Que é natural, quando um time brasileiro pega um time europeu, provavelmente o goleiro vai ser o melhor em campo, porque eles realmente, o futebol é muito diferente europeu para aqui, para América do Sul, né? Os últimos anos estão sendo bem difíceis nessa concorrência América do Sul e Mundial. Eu acho que ali em 2005 você ainda conseguia, não bater de frente, mas você conseguia se defender deles. Hoje você não consegue nem se defender, eles estão muito acima da gente, muito acima. Eu tive a sorte de ver, em 2005, o São Paulo ganhar o Mundial. E voltando ao assunto da Libertadores, que acho que tem tudo a ver com o que vai acontecer essa semana, né? No dia 30, entre Palmeiras e Santos. Olha que legal.
A primeira final brasileira foi em 2005, São Paulo Atlético Paranaense, e agora a gente vai ter a primeira final de 2 paulistas, Palmeiras e Santos. É algo inédito, é algo inédito. Eu vivi algo inédito em 2005 e agora os torcedores do Palmeiras e Santos vão viver algo inédito também na Libertadores. No Brasil, no Maracanã, que é o Exato. Calhou ali tudo certinho, né? A diferença é que em 2005 eram 2 finais, né? Era ida e volta. Então os 2 jogos foram no Brasil, né? Um no Beira-Rio e o outro jogo aqui no Morumbi. Aqui vai ser uma final, que eu acho mais justo uma final. Isso. É o jogo da vida. É o jogo da vida de todo mundo que tá entrando em campo. Isso é fato. Todo mundo fala, até os europeus falam, né? Igual a Libertadores não existe. É um campeonato que você viu o próprio Boca e River jogando em Santiago Bernabéu, a grandeza que tem Libertadores, né? Todo mundo para ver, porque é um campeonato diferente. A Liga dos Campeões é um campeonato bonito de se ver, o tático, a habilidade dos caras, a parte técnica, mas a raça, a vontade, o quanto os jogadores valorizam a Libertadores, eu acho que não tem campeonato no mundo que tem esse sentimento que a gente tem pelo campeonato, sabe? Quando começa uma Libertadores é coração na chuteira mesmo, se tiver que brigar, vai ter que brigar, já dizia Luiz Fabiano, né? Bater um pênalti e ajudar na briga, ou ajudar na briga. Então, esse sentimento do sul-americano aflora muito na Libertadores, É um campeonato sensacional. Já fui em vários jogos e é uma sensação única. Cada jogo é uma história diferente. E nunca tem, é melhor. A gente pegou agora a semifinal entre Palmeiras e River Plate, muita gente falava do River, né? Aí lá no Monumental, acabaram com os caras. E aqui também eles devolveram, mas você viu que não tinha nada de nosso. O River Plate é um time impossível de ser batido, entendeu? Então a Libertadores traz isso. Traz por exemplo, o São Paulo cair para um time pequeno, que é o que tem acontecido todos os anos. São Paulo é um time grande de tradição, entendeu? E são coisas que só a Libertadores proporciona. Se assistir uma Liga dos Campeões é muito raro. Um Liverpool, um Barcelona ser batido por um time pequeno, entendeu? Eu acho que é muito nivelado e acho que isso transforma a Libertadores num campeonato único. É o único ali que também desperta os destaques, as emoções se afloram. Você tem aí um top 3 de jogadores que do São Paulo, que você fala, não, esses aí, eles não que carregaram, mas foram fundamentais para fazer aquele tricampeonato para vocês? O Rogério Ceni, não tem como excluir ele é a cara daquela Libertadores de 2005, né? Tanto é a principal foto ele levantando a taça, óbvio que ele era capitão, mas também pela responsabilidade que ele tinha de estar defendendo a camisa do São Paulo, né? Ele realmente... o segundo, Diego Lugano, é um cara que não tinha tanta técnica. Só carrinho. Exato, só carrinho, só canelada, mas ele era o torcedor dentro de campo, o torcedor se sentia representado por Lugano. Assim como os palmeirenses têm o Felipe Melo, nós tínhamos o Lugano, que é o cara mesmo que se entrega, o cara que é louco. Você sabe que vai vir uma bola, se ele puder dar no meio do cara, ele vai dar no meio e vai ser expulso. Então é aquele sentimento de torcedor, sabe? De vai pra cima, se tiver que quebrar, quebra. E o Lugano é assim, fora que é uruguaio também, já é louco por si só, né? Só de ser uruguaio, já é aquele cara sangue nos olhos, que quer ganhar o jogo de qualquer maneira, e se tiver que ser expulso, ele vai ser expulso para ganhar o jogo. E aí fica difícil, tinha muito jogador bom. Ali o Josué, Danilo. Josué, Danilo. Acho que eu colocaria o Luizão. Eu acho que o Luizão foi uma surpresa. Era um cara que ninguém esperava tanto assim dele, e ele terminou como artilheiro ao lado do Rogério Ceni, né? Que é artilheiro do São Paulo. O Luizão, acho que ele foi um jogador muito importante. Mas eu acho injusto só falar 3, mas eu colocaria ali goleiro, zagueiro e um atacante. Então, para mim, são os 3. E o Danilo também ele jogou demais. É injusto o Cicinho também, o que ele fez, como lateral, se não me engano, acho que ele fez 3 ou 4 gols e em jogos importantes. Então, eu acho injusto falar 3. Eu falaria 1. O Rogério Ceni não dá para... É um fato, sabe? É unânime. Todo torcedor São Paulino fala Rogério Ceni. Agora, falar 3 eu acho injusto, porque... um elenco campeão aí fica difícil. Aí eu concordo. E todos jogando bem, sabe? Não tem um jogador ali que você fala, nossa, até porque pareceu de Carlos, que eu achava um jogador mais ou menos um cara que se entregava, entendeu? Então é louco isso no futebol de antigamente, né? O jogador que ele não tinha qualidade no pé, ele compensava com a entrega, entendeu? Então antigamente o cara se entregava, ele fazia valer mesmo que ele tava no campo representando um time grande, então ele fazia valer cada segundo do jogo.
Então, mesmo jogador que não era tão habilidoso, tão técnico como era um Danilo, como era um Grafite, como era um Mineiro, Josué, ele era um Ed Carlos, era um Lugano, entendeu? Que compensava com a raça dentro de campo. Então eu acho injusto falar 3 caras. Ali o Murilo ele ficou, mas não ficou em cima do muro ali, ele escolheu os 3, mas realmente ali o time era sensacional, campeão da Libertadores, campeão do Mundial também, né? Essa foi a penúltima final, que no ano seguinte acabou perdendo para o Internacional, mas foi Internacional. Espetacular, uma final muito boa que o Inter acabou levando, depois ganhou o Mundial de Clubes também, mas ali foi a fase muito boa. E Murilo, tá pronto para o nosso quiz? Quiz da Libertadores 2005? Vamos ver. Eu só vou te falar alguma coisa que é assim, são 5 perguntinhas, é de boa, é tranquilo, mas ó, não é alternativa, mas você pode pedir uma dica. Fechou, 3 dicas para 5 perguntas. Isso aí. Beleza, demorou. Vamos lá, primeira pergunta. É uma pergunta, eu acho que tá fresca na sua memória agora. Qual jogador fez um golaço, mais um golaço, nas oitavas de final contra o Palmeiras? Eu não tenho alternativa. É injusto falar um golaço, porque foram 2, né? Um de falta e outro fora da área, Cicinho. Você ligou para o Cicinho. Você ligou para o Cicinho. Essa ficou famosa. Mas eu acho que os 2 gols dele nas oitavas foram muito bonitos. Um de falta, que o Marcos não teve culpa porque a barreira estava mal posicionada, né? Ele bateu de longe. E o outro gol também foi no antigo Parque Antártico. Não sei se todo mundo que está assistindo vai lembrar, né? O famoso Palestra Itália. Saudades. Sim, exato. Mas sim, dois golaços. Sim. Boa, Murilo. Então, agora a segunda pergunta também. Essa aí você já até citou durante o nosso programa. Quantos gols o Rogério Ceni fez naquela Libertadores histórica, tanto para ele quanto para o São Paulo? O Rogério Ceni fez 5 gols na Libertadores 2005, empatado com o Luizão, que também fez 5 gols. Quase. Para você ver a grandeza do Rogério Ceni, né? Ele conseguiu empatar com o nosso centroavante. Para um goleiro ser artilheiro. É absurdo. Sim. É um outro nível. Falem o que quiser, é um outro nível. Ele é diferenciado. Ali é outro. Sim. Terceira pergunta agora, hein? Essa aí também você já comentou aqui. Eu queria que você comentasse um pouco dele, que eu acho um jogador muito folclórico também, esse que você vai responder agora, que eu tenho certeza que você vai acertar. Qual foi o jogador que ali depois daquela final, aquele 4-0 São Paulo Atlético Paranaense, São Paulo abriu o olho, foi lá atrás dele, do Furacão, e ele chegou trazendo a breja dele? O grande Chula, né? O rei do Danone, o Luiz do Chulapa. E ele conta a história, né, que depois, durante o jogo, o Rogério Ceni, na hora de bater escanteio, o Aloysio estava do lado do Rogério Ceni, né, para cabecear pro gol. Aí o Rogério falou para ele durante o jogo, falou, você vai vir jogar desse lado. Aí ele falou, vou com certeza. Então o Rogério já tinha dado a letra para ele que ele ia vir pro São Paulo, e acho que ele nem sonhava que ele ia dar o passe pro Mineiro fazer aquele gol no Mundial. Então ele é um cara fora de série. Um baita centroavante. Eu vou até além dele, ele não imaginava do passe, e o Mineiro acho que nem imaginava que ia fazer também aquele gol. Exato. Não, acho que nenhum São Paulino chegasse e falasse, quem você acha que vai dar o passe e quem você acha que vai fazer o gol? Nunca ia imaginar. Geralmente é o contrário, né? É o volante, é o meio campo dando passe pro centroavante. Lá foi o contrário, foi o centroavante, o Luiz Chulapa dando passe. É lá o Ronaldinho que ele fala, né? Ronaldinho do Paraguai, que ele dá por cima e o Mineiro toca na saída do goleiro. Ali não teve como, o São Paulo campeão mundial pra cima do Liverpool. O Liverpool só foi ganhar a primeira em 2019, hein? Exato. Se eu não me engano, e só foi Exatamente, foi a única em cima do Flamengo, isso mesmo. Foi em 2019. Boa, Murilo, acertou as 3, tá facinho. E as últimas 2 aqui também acho que são fáceis, sim. Quarta pergunta. Qual o marco inédito que foi a final da Copa Libertadores 2005? O que aconteceu pela primeira vez nessa final? Então, pela primeira vez, tivemos 2 times brasileiros na final da Copa Libertadores. São Paulo e Atlético Paranaense. E um feito que, entre times do mesmo país, repetiu só mais 3 vezes, na verdade, né? Teve o Inter e São Paulo, Boca e River, e agora Palmeiras. Palmeiras e Santos, exato. 4 vezes na história, o São Paulo teve presente na primeira e foi... Antigamente era mais difícil porque até a Conmebol ela fazia o chaveamento, o mata-mata para os clubes nacionais não se enfrentarem, né? Isso. Mas a partir de 2005 não teve como.
Tanto que na década de 90, quando classificavam os times aqui do Brasil para jogar Libertadores, eles acabavam no mesmo grupo contra 2 times de outro país, né? E se enfrentavam na fase de grupo. Exato. Era uma condição. Então eles bolavam o chaveamento para não se enfrentar 2 clubes do mesmo. Diferente. Sim, exato. Porque querendo ou não, né? Os times argentinos e os times brasileiros é um fato que eles vão disputar a semi ou até a final, né? Sim. Então acho que eles queriam meio que nivelar o campeonato, não sei. A Conmebol também é meio mordida com os brasileiros, então talvez eles não quisessem que a gente dominasse a América do Sul igual estamos dominando esse ano novamente. Né? É um pouco assim. Agora o Brasil voltou a dominar, está presente na final com 2 clubes. Um brasileiro vai ser campeão, Palmeiras ou Santos. E Murilo, para fechar a última pergunta, essa é um pouquinho mais difícil, Segundo a eleição do Rei da América, que o jornal uruguaio O País faz todo ano, que o Gabigol, inclusive, é o atual Rei da América, quem foi o melhor jogador do São Paulo em 2005? Em 2005, Rogério Ceni. É um difícil, hein? Rogério Ceni? Eu não lembro. Foi o Grafite? Acabou também, não. Olha, mano, você pode pedir dica. Uma dica. Justo, esqueci da dica. Já ter pedido antes de passar vergonha. Fala. Aí, ó, acabou passando vergonha à toa. Ó, não é o Rogério, tá? Não é o Rogério. Mas é um jogador aí que é de um país que tem uma ligação muito forte com os... Jos, desde 05, Jos Lugano, sim. Lugano, ele foi eleito o melhor jogador de São Paulo em 2005 e, assim, tirando o Rogério Ceni, que para mim foi melhor também, o Lugano foi único naquela... Exato, por isso que eu disse que entra no meu top 3, é fato, Lugano e Rogério Ceni, eles são a cara daquela Libertadores 2005. E uma história interessante do Lugano é que ele veio, o Marcelo Portugal Gouveia trouxe ele de um time pequeno, ninguém conhecia o Lugano, e a torcida de São Paulo, a imprensa, tinha uma birra gigante com o Lugano, porque falavam que ele era o jogador do presidente. Era o apelido do Lugano. Ele errava, era o jogador do presidente. E aí aquela Libertadores veio para ele calar a boca de todo mundo. Marcelo Portugal Gouveia deve ter ficado feliz da vida, porque ele acertou em cheio, ele trouxe um cara que virou ídolo de São Paulo, né, o Lugano. Então, é legal essa reviravolta do Lugano, né? Que era um jogador muito questionado, porque veio com o presidente que trouxe ele, né? Chamavam ele de jogador do presidente. E aí ele calou a boca de todo mundo e eu realmente não lembrava que ele tinha sido considerado o melhor daquela Libertadores. Foi o melhor ali pro jornal O País, que era um jornal do Uruguai, né? Mas aí, tirando o mérito também do... Sim. Ele foi bem. Eu daria pro Rogério Ceni, mas ele foi bem. Bom, Murilo, estamos chegando ao fim. Eu quero fazer mais 2 perguntas aqui para você. A primeira é que você defina em uma palavra, mas se quiser pode também falar mais, o que foi esse título da Libertadores para o São Paulo, o tricampeonato. Até hoje é o maior campeão, junto com o Santos e com o Grêmio, mas foi o primeiro tricampeão da Libertadores aqui no Brasil. Como você resume aquela Libertadores? Acho que aquela Libertadores, acho que foi ali que confirmou que eu ia torcer para esse time, sabe? É engraçado porque eu tinha muito amigo rival e eles ficavam no meu ouvido, não, torce pro Corinthians, torce pro Palmeiras, não sei o que. Eu ficava, será que eu tava meio em dúvida? E aí veio esse ano de 2005, que para mim é a reviravolta. São Paulo vinha de alguns anos, né, sem conquistar título, e aí ganhou logo 3 de uma vez, e a Libertadores... É que pro São Paulo a Libertadores tem um sentimento diferente, né? Todos São Paulinos sabem disso, que a gente vive a Libertadores. Tanto que o jogo de Libertadores é sempre estádio lotado, diferente de outros campeonatos, né? Então a torcida de São Paulo realmente vive a Libertadores. É uma sensação única. E ganhar eu também é sensacional. Até emociona, porque eu converso com meus amigos palmeirenses, santistas, eu falo, cara, o que vocês estão vivendo é único, vocês vão guardar para sempre. Eu falo para eles, que bom que vocês têm 25, 26 anos, que vocês vão realmente assistir, vão lembrar, vão contar para seus filhos. Eu era novo, então, apesar da minha memória estar fresca, eu era novo, então eu não consigo contar em detalhes todos os jogos. O que eu vejo é relembrando, assistindo os DVDs, os vídeos, né, o quanto aquele time era mágico. Mas é uma sensação única e, querendo ou não, os 3 campeonatos da Libertadores que nós ganhamos, né? Veio os 3 mundiais e aqui tá na camiseta, né? As 3 estrelas.
você vê a importância, né, desse campeonato. É um campeonato que leva para o maior campeonato do mundo para nós brasileiros, né, porque lá eles dizem que não passa tanta questão, o que eu não acredito, mas é uma sensação única. Acho que essa é a frase, é uma sensação única. São Paulo vive a Libertadores, e ganhar a Libertadores assistindo o São Paulo jogar daquela forma, merecendo, sabe, quando é merecido, que é melhor ainda quando é merecido. Então é fantástico, então, é fantástico. E todos os palmeirenses, santistas, vão viver um dia único, dia 30, no sábado, vão viver um dia único, porque Libertadores, independente do estádio estar vazio, é único, é absurdo, é um sentimento absurdo. Isso aí, Murilo resumiu então tudo aqui pra gente. E, bom, esse vídeo vai sair ao ar hoje, que a gente tá gravando, né? Mas hoje é aniversário de São Paulo. 90. Exato, 91 anos, né? 91 anos é um clube novo, né? Um clube novo. Entre os principais aqui de São Paulo, é o mais novo disparado, tanto que os outros 3 já são centenários. O São Paulo ainda vai comemorar o seu... Exato, faltam 9 anos e espero, né, que a gente conquiste mais títulos, né? Que não tenha acabado lá em 2012, naquela Sul-Americana, que venham mais títulos até os 100 anos pra gente comemorar bastante. Tá certo, Murilo. E, bom, para fechar, eu já vou encerrar aqui. Palmeiras ou Santos? Quem leva a Libertadores 2020? Eu vou falar, mas vamos explicar. Tá? Eu quero que o Palmeiras ganhe. Eu quero que o Palmeiras ganhe. Por quê? Porque o Santos tem 3 Libertadores. Se eles ganham essa Libertadores, eles passam a gente, entendeu? Perde o status. Perde o status de time com mais títulos da Libertadores, né? E querendo ou não, nós somos o primeiro a ter 3 títulos, né? Então ainda o Grêmio e o Santos ficam atrás. Então, se eles ganham essa Libertadores, eles vão para 4 e, né? Aí, o São Paulo, como ele tem ficado para trás nos últimos anos, então a gente tem perdido algumas coisas inéditas que a gente tinha feito, né? Então eu não quero perder mais uma. Então eu estou torcendo pro Palmeiras, sim, eu quero que o Palmeiras ganhe. E eu sinceramente, acho mais justo. É o time mais preparado, é um time que tem se preparado já faz 3, 4 anos, que tem se preparado para chegar nessa final. Eu acho que todo o trabalho que a Leila, os presidentes que passaram, os técnicos que passaram, era Libertadores. Todos pensavam nisso, a gente precisa ganhar uma Libertadores para fechar esse ciclo, né, de grandes investimentos, de trazer ótimos técnicos para treinar o clube. Eu acho que é o que falta para o Palmeiras, para essa gestão, é ganhar uma Libertadores. E é até importante o Palmeiras ganhar a Libertadores porque mostra, né, assim como o São Paulo mostrava antigamente que tem um bom CT, tem uma boa estrutura, era importante para o futebol, vai mostrar também que é importante ter um bom elenco, ter uma ótima estrutura, sempre se atualizar, que é o que o Palmeiras está fazendo. Então, ser campeão da Libertadores não é simplesmente ser campeão da Libertadores, é mostrar para todos os times, assim como o Flamengo mostrou no ano passado, que tem que fazer uma boa gestão, precisa sim contratar ótimos jogadores, formar um bom elenco, não só os 11 que estão no campo. Então eu acho que, óbvio, tem essa questão de rivalidade, de falar que o Santos não pode ganhar mais um para passar a gente, mas eu acho que o Palmeiras ganhando mostra para o Brasil, para a América do Sul, que tem que existir um planejamento. Só se conquista títulos hoje no futebol com planejamento. Coisa que o São Paulo não tem mais há muito tempo e por isso deixou de ganhar, isso é um fato. Então eu acho que é isso, eu acho que dá Palmeiras. Então aí o Murilo já deu a letra e assim a gente encerra o primeiro A Minha Libertadores com o Murilo. Quero agradecer a você demais aí que acompanhou a gente. Quero agradecer também o Murilo por ter aceitado o convite aí. Foi tudo em cima da hora, mas tudo com carinho para essa semana decisiva de Libertadores. Tudo fora do normal, né? Uma final em janeiro. Exato. No Maracanã vazio. Isso é um pecado. É um pecado. Uma final de Libertadores no Maracanã vazio. Nesse aspecto realmente é ruim, mas a gente faz essa questão com carinho aqui com o São Paulo. Murilo, brigadão e deixa aí suas redes sociais, seus contatos, o que você quiser. Obrigado, Vitor, pela oportunidade. É muito bom falar de São Paulo, é muito bom também falar com você. Você é um amigo meu e eu estou valorizando muito esse momento, porque é bom te ver, faz tempo que a gente não se vê. E é melhor ainda falar sobre São Paulo, falar sobre Libertadores. Minhas redes sociais é @Esteves Murilo, no Facebook você me acha como Murilo Esteves, e obrigado a todos, espero que gostem, e sábado todo mundo assistindo a uma final de Libertadores no Maracanã. Uma final daquelas, então, um grande abraço, essa já foi, tchau! Tchau!